Você vai entrar para o reino da luz e vai sair do reino das trevas. Vai sair do reino do pecado. Você vai entrar para o reino do perdão, da comunhão com Deus. Vai sair do reino do juízo, da condenação. Então você entrará para o reino de Deus e sairá do reino de Satanás. E saiba que no reino de Deus você encontra a verdadeira pastagem, né? Comparando aqui com a ovelha, a comida verdadeira. Você vai encontrar a palavra de Deus. Não existe melhor alimento que esse. A palavra de Deus. Veja que essa salvação trouxe até a vitória sobre o diabo, como está aí em Hebreus 2,14, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E continua aí, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Então veja só que até a morte é vencida. Então existe uma salvação e uma libertação, uma vida eterna dada a nós. E nós temos agora Jesus que nos ajuda a vencer as tentações. Quais tentações? As mesmas pelas quais ele passou. Como está em Hebreus, capítulo 2, versículo 18, que diz, olha, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Vamos então à leitura bíblica em classe, que está aí no livro de Hebreus, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 18, que diz assim: portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que, em tempo algum, nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres, e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Porque não foi aos anjos que sujeitou o mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo: que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste. Tu fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou que ele não esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica como os que são santificados são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança, e outra vez, eis-me aqui a mim e aos filhos que Deus me deu. E, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão, pelo que convinha que, em tudo, fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus,
para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Glória a Deus. Aleluia. Então nós vimos aí o capítulo 2 do livro aos Hebreus. Veja bem que é uma coisa maravilhosa que está escrito aí e que não dá para a gente comentar aqui versículo por versículo. Nós teríamos aí no mínimo, né, que gastar mais de 2 horas para comentar assim rapidamente cada versículo. Então nós vamos passar pela lição e a lição vai dar um resumo geral desse capítulo para nós. Então nós estamos falando sobre salvação. Por que é importante a salvação? Porque o homem, se ele não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, ele vai ser condenado. Condenado a quê? A viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Veja só. Esse lugar é para quem? É para Satanás e os seus demônios. Não é para nós, não é para um ser humano. Deus não criou, Jesus disse isso, que não criou isso para o ser humano. E só isso aí de Jesus dizer que não foi criado para o ser humano, já mostra que Deus não escolheu ninguém para ir para lá. Veja bem, a salvação é para todos. Como está na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Aí chega ao pleno conhecimento da verdade. Que verdade? Que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse? Jesus Cristo, aquele que se fez homem. Então veja só. É o desejo de Deus que todos sejam salvos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja só, todos. Então a salvação é para todos. Agora, ela foi executada por Jesus Cristo, morrendo por nós na cruz. Depois, ele ressuscitou. Agora, quem não acreditar nisso, quem não se submeter a isso, quem não aceitar Jesus como Senhor e Salvador, vai perder essa salvação que já foi executada para ele. É para todos. Só precisa de uma coisa para entrar, precisa da fé, precisa de acreditar nisso. Então você precisa se submeter a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Para você entrar para essa salvação, para ser perdoado de todos os seus pecados, começar uma vida nova com Deus. Então a salvação é necessária e é a todos. Então nós temos que fazer o quê? Pregar o Evangelho a todos para que todos sejam salvos. Aqueles que estão morrendo sem ouvir o Evangelho vão também perecer. Porque se eles tivessem clamado por Deus, pedido para Deus, Deus teria enviado alguém para pregar para eles. Então veja só, existe a nossa responsabilidade de levar o Evangelho a todos. Por quê? Porque se eles não ouvirem, serão condenados. E se ouvirem e não quiserem, também serão condenados. Mas nós temos a obrigação de levar o Evangelho a todos, para dar uma oportunidade a todos. Embora exista já na sua própria consciência a certeza que existe Deus e ele poderia clamar, mas muitos não conseguem fazer isso, eles precisam de uma ajuda, precisam ouvir a pregação do Evangelho para serem salvos. Então é preciso que nós façamos essa parte de levar o Evangelho até eles. Então só existe salvação através de Jesus. Tem gente aí viajando lá para Israel, né? E eles chegam lá e eles acham que o judeu é povo de Deus, que é salvo. Não é não, viu? Cuidado com isso. Só é salvo quem aceita Jesus como Senhor e Salvador. Não existe outro meio de ser salvo, viu? Cuidado com esse negócio aí. Então eles nem aceitam que Jesus veio. Imagine se converter a ele. Então tome cuidado com isso. Está vendo aí muitas viagens para Israel e as pessoas estão aí como que considerando Israel salvo, povo de Deus. Judaísmo é uma seita. Eles não querem saber de Jesus. Eles não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Não acreditam que o Messias veio.
E Paulo diz, ainda que eles sejam como a areia do mar, pode ser milhões e milhões, mas o remanescente que será salvo. Então o que? Lá no final da grande tribulação, aqueles que restarem do povo judeu, então esse povo, lá no final da grande tribulação, é que Deus vai derramar sobre eles o espírito de súplica, eles vão suplicar, clamar por Deus, pedindo o Messias, e aí Jesus vai descer lá no Monte das Oliveiras, e eles ali vão se converter, e Jesus vai governar sobre eles 1000 anos, 1 milênio. Então, veja só, esse remanescente é que será salvo. Olha só. Então não fique por aí achando que os judeus são um povo de Deus, que estão salvos. Tome cuidado com isso. Tá? Algum judeu hoje pode aceitar Jesus como Senhor e Salvador e ser salvo? É evidente. A salvação é para todos. Não importa aí que raça é, que cor é, que condição social tem, aí que condição cultural tem, não importa. É para todos. Então, você pode pregar o evangelho para ele? Pode e deve. Então, ele só será salvo se ele aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Isso vale para todos. Quero abrir aqui um parêntese e dizer, olha, eu estou usando um tablet, né, com as lições da Escola Bíblica Dominical. Então, aqui tem a lição do mesmo jeito que tem numa revista. Tem muita gente dando desculpa aí, não, vou passar aí o PDF, receber um PDF aí da lição da revista, porque atrasou lá, CPAD entregar a revista. Mas tudo bem, mas você pode adquirir a lição digital. Então você adquire essa lição, você paga aí R$50, vale por 2 anos. Você recebe aí 2 anos de revista no seu tablet, no seu computador, né, no seu celular. Pode usar nos 3 ao mesmo tempo. Então veja só. Ao invés de você comprar então a revista em papel, né, que vai estragar, então você faz o quê? Compra digital. Então você não terá mais a desculpa de precisar de PDF, né, de ficar passando aí a revista para os outros de graça, enquanto que a pessoa que escreveu e também a editora que editou precisam receber aí a sua recompensa pelo que fizeram, não é? Quem trabalha merece um salário, é bíblico. Então, quando você começa a passar cópias da revista aí para os outros de graça, e eles não compram a revista, né? E aí o que acontece? Perde a recompensa aquele que trabalhou para ter recompensa. Então você está prejudicando o pastor José Gonçalves e está prejudicando a casa publicadora das Assembleias de Deus. Você está fazendo o preço da revista ficar mais caro, porque o que era para ser vendido está sendo passado de graça, e você está desqualificando o pastor José Gonçalves, dizendo que o que ele faz não precisa ser pago, né? O trabalho dele não precisa ser pago, o esforço que ele teve não precisa ser pago. Vamos ver então nessa lição as partes e os tópicos. A primeira parte da lição, uma salvação grandiosa. Tópico 1, testemunhada pelo Senhor. Tópico 2, proclamada pelos que a ouviram. Tópico 3, confirmada pelo Espírito Santo. Na parte 2 nós temos uma salvação necessária. Tópico 1, por intermédio da humanidade do Redentor. Tópico 2, por meio do sofrimento do Redentor. Tópico 3, por intermédio da glorificação do Redentor. Na parte 3 nós temos aí uma salvação eficaz. Tópico 1, vitória sobre o diabo. Tópico 2, vitória sobre a morte. Tópico 3, vitória sobre a tentação. Vamos ver então a introdução da lição, que diz: o autor dá início à sessão de Hebreus 2, de 1 a 18, com uma forte exortação. Era necessário, por parte dos crentes, maior firmeza em relação às coisas espirituais. O que o autor observava entre eles era certa letargia e negligência diante de um fato de tão grande importância como é a salvação. Nesse aspecto, a resposta devia ser dada por meio do retorno às verdades anteriormente ouvidas e que haviam sido esquecidas. Isso era de suma importância, porque evitava que algum deles viesse a se desviar. De fato, o vocábulo grego usado pelo autor, aí pararreo, traduzido como desviar, significa originalmente perder o rumo,